Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é fundamental para a carreira médica. Com base nas observações do consultor de carreira Solon Maia, vamos dar uma olhada num padrão bem perigoso que está pegando muitos profissionais logo no comecinho da jornada. Sabe, um padrão que pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso de uma vida inteira de trabalho. Bom, vamos direto ao ponto. A questão toda é essa aqui. Um imediatismo que não para de crescer. Sabe, uma ansiedade por resultado rápido que, segundo Maia, está cada vez mais forte. É o que chamam de alta preferência temporal. E é isso que a gente vai desvendar agora. E antes da gente seguir, vale a pena parar um segundinho para pensar. Essa vontade de acelerar tudo, de buscar o dinheiro para ontem, de pegar um atalho, será que isso soa familiar para alguém? É uma pergunta-chave, porque o primeiro passo para qualquer coisa é a gente se dar conta do que está acontecendo. Então, o que é esse tal de imediatismo no nosso contexto? Pensa assim, é basicamente trocar o futuro pelo presente. É pegar um ganho hoje, mesmo que seja pequeno, em vez de esperar por uma recompensa muito, mas muito maior lá na frente. É uma daquelas decisões que parecem ótimas na hora, mas que com o tempo cobram um preço bem alto. A nossa análise vai seguir um caminho bem claro. Primeiro, a gente entende o diagnóstico desse imediatismo. Depois, a gente explora as 3 grandes armadilhas que ele cria na carreira. E no final, a gente apresenta o antídoto, a filosofia do jogo a longo prazo. Vamos nessa? Certo, vamos ao diagnóstico. Por que, afinal, essa mentalidade de curto prazo está ficando tão comum entre estudantes de medicina e recém-formados? A resposta, gente, está no cenário que eles encontraram. Olha que interessante essa linha do tempo. A partir de 2011, começou uma verdadeira explosão de novas faculdades de medicina. Aí, uns 6 anos depois, em 2017, o mercado começou a sentir o baque, com um volume gigantesco de novos médicos se formando. O resultado hoje? Um ambiente de competição altíssima, uma pressão enorme, que acaba, claro, alimentando essa busca por uma segurança financeira mais rápida. E isso já nos joga direto na primeira armadilha, que é a mais óbvia de todas, a tentação do dinheiro rápido. É aquela decisão de deixar a especialização para depois, para poder trabalhar logo como generalista e ter uma renda imediata. Esse comparativo aqui mostra o tamanho do perigo. Antigamente, ser generalista era um caminho super seguro. Tinha plantão sobrando, a demanda era alta, a renda era boa e estável. E agora? A realidade é completamente outra. Não tem mais plantão vago dando sopa, a competição é brutal e os salários, claro, estão caindo com um risco real de desemprego. O que era um porto seguro virou, na verdade, uma aposta bem arriscada. Agora vamos para a segunda armadilha, que é um pouco mais sutil. Aqui a questão não é mais se especializar ou não, mas sim como se especializar. É a busca por aquele caminho que parece ser mais fácil, ou talvez mais curto. Basicamente, essa tentação do atalho aparece de 2 formas. A primeira é quando se escolhe fazer uma pós-graduação em vez da residência para fugir de uma formação mais pesada. A segunda é escolher uma especialidade não por paixão, mas porque ela dura menos tempo. Agora, olha só essa comparação. A residência é o padrão ouro da formação. E não é à toa. A imersão é total, o ambiente acadêmico é riquíssimo e o caminho para o título de especialista, o RQE, é direto. Já a pós-graduação, a qualidade varia muito e no final ainda exige anos de prática e uma prova de título bem difícil. Ou seja, o caminho mais difícil no começo, que é a residência, acaba sendo o mais seguro. E para encarar esse desafio, ter as ferramentas certas faz toda a diferença. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É o tipo de preparação robusta que um caminho robusto exige. E o custo do atalho mais curto é devastador. Como a citação diz, a pessoa se condena a uma carreira de 35, 40 anos numa área que nem era a sua paixão, tudo isso para economizar 3 ou 4 aninhos. É uma troca que, no longo prazo, simplesmente não fecha a conta. Vamos então para a terceira e última armadilha, a da zona de conforto. Aqui, a escolha da especialidade não é pela paixão nem pela duração, mas sim pelo desejo de evitar o desafio de construir uma clientela, de captar pacientes, de ter que se vender no mercado. Aí, especialidades como anestesia, radiologia, medicina intensiva, elas se tornam super atraentes. Por quê? Porque o caminho para o emprego é mais direto. O profissional é contratado, já tem o trabalho ali prontinho e não precisa se preocupar em correr atrás de paciente. A grande vantagem, claro, é a conveniência. O radiologista recebe o exame para laudar, o intensivista já tem os leitos para cuidar.
Não tem aquele incômodo de ter que montar um consultório do zero, de ter que fazer marketing. Só que aí vem a consequência que é brutal. Ao se tornar só mais um prestador de serviço, sem construir um nome, uma marca pessoal, a pessoa vira um funcionário. E funcionários, a gente sabe, podem ser substituídos. O poder de barganha, o destaque profissional, tudo isso fica limitado. Certo. Então, qual é a saída para tudo isso? A solução é uma virada de chave na mentalidade. É adotar o que a gente pode chamar de a filosofia do jogo a longo prazo. E essa filosofia é até simples, mas muito poderosa. Primeiro ponto, encara de frente o desafio da especialidade que se ama de verdade. Se o sonho é ser um cirurgião de renome, tem que fazer o que for preciso para chegar lá. Segundo, rejeitar os atalhos. E terceiro, focar em construir escassez. O objetivo é se tornar uma referência, alguém difícil de substituir. Essa frase aqui resume perfeitamente a lógica por trás de tudo. Facilidade e rapidez levam a uma valorização menor no mercado. Já o caminho mais duro, a formação mais completa, a construção de uma carreira sólida, é isso que gera valor de verdade. É isso que gera escassez. Portanto, a mensagem central dessa nossa conversa é muito clara e direta. Não dá para sacrificar décadas de satisfação profissional e de realização por causa da ansiedade do agora. E para a gente fechar, fica essa provocação. As escolhas feitas hoje, baseadas no imediatismo ou no jogo a longo prazo, é que definem o que está sendo construído. É um contra-cheque que paga as contas ou é uma carreira que deixa uma marca, um legado? A resposta, no fim das contas, está nas decisões de cada um. Obrigado pela companhia.